Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Me chamo Eduarda Nascimento e estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma mini surpresa aqui pro meu esposo, né? Ele está completando o ano hoje e vou fazer uma surpresinha aqui para ele. Gente, é algo bem simples mesmo, tá? Com coisas que já tinha aqui em casa, né? E aí eu resolvi fazer um bolo para ele, né? Eu já tinha um salgado aqui em casa que eu já tinha feito uns dias atrás e tinha congelado, né? E, e é isso, gente. Como vocês estão olhando aí, eu iniciei fazendo o recheio pro bolo, né? Eu usei 2 caixinhas de creme de leite e um pouquinho de Nescau. Aí eu gosto de peneirar, né? Porque tem um pouquinho de, assim, alguns grãos de açúcar, eu gosto de peneirar. E o leite condensado, né? Que eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar aí. E aí eu misturo bem, gente, até unir o creme de leite com o Nescau e depois que eu coloco o leite condensado, para ficar um recheio bem lisinho. Como vocês estão observando, eu tô usando de referência uma receita que eu peguei aqui no TikTok, né? E tô usando para mim poder fazer, né? Por isso que tá o celular aí do lado passando no vídeo. E aí, gente, depois de eu misturar, né, eu coloco um pouco de manteiga e levo ao fogo, né? E vou mexer até dar o ponto do recheio. Tá bom aí, gente? É muita paciência e força no braço, porque aí não pode parar de mexer, porque se parar queima, cria aquelas bolinhas e não fica um recheio legal, né? E aí é se você mexer até dar o ponto mesmo. Nesse momento já tinha dado ponto, quando a gente passa a colher no meio, né, e fica limpo. Ó, como eu tô, não dá pra ver direitinho no vídeo, mas aqui presencial dá pra olhar, né? E aí logo após, gente, dar o ponto, eu já venho direto botando ele numa travessa, né? E logo depois eu venho colocando um plástico em cima pra não criar aquela película. E vou deixar esfriar em temperatura ambiente, tá bom? Não levo na geladeira. Deixa esfriar totalmente na temperatura ambiente. Gente, minha intenção era mostrar pra vocês caindo o recheio aí na travessa, né? Porém, meu braço ficou bem no meio.
Gente, esse saquinho que eu tô usando aí é aquele saquinho de supermercado, não tem que a gente bota fruta, verdura dentro. Aí eu fui, onde eu fui fazer feira, eu guardei, né? Lavei e guardei pra poder usar hoje. Aí fica desse jeitinho aí, ó. Que aí não cria aquela película em cima. Aí, gente, logo eu fazer isso, eu reservo, né? E aí eu vou dar início pro bolo. Aí eu vou colocar os 3 ovos, o leite, a manteiga e a massa. Gente, como eu tô mostrando aí pra vocês, eu vou usar massa pronta, né? Eu usei massa pronta, pois eu não sei mexer com trigo, gente. Toda vez que eu tento fazer a massa com trigo, a massa sola, fica um bolo solado, não sei por quê. Eu coloco fermento e mesmo assim sola. Então, eu resolvi me fazer de massa pronta que dá certo. E aí eu coloco, eu não tenho costume muito de colocar fermento, não gosto muito de colocar fermento nessas massas prontas. Mas como eu queria pro bolo ficar um pouco alto, eu coloquei fermento. E confesso pra vocês que eu queria muito uma forma daquelas que é comprida, né? Porém eu não tinha, mas eu vou comprar uma. E aí eu usei, gente, essa forma aí que eu tinha. Ela é grande, né? Mas ela não é tão alta, né, como eu queria. Mas tudo bem, deu tudo certo no final, né? E aí eu unto a forma com manteiga e depois eu coloco um pouquinho de trigo. Gente, eu também não tenho costume de passar esse tanto de manteiga. Hoje eu passei porque eu fiquei com medo do bolo ficar muito fofinho e querer pregar no fundo, né? E aí ia dar tudo errado. Ia quebrar e tudo. Aí eu resolvi passar um pouquinho de manteiga a mais pro bolo ficar bem soltinho. Gente, como essa forma aí ela é grande, né? Só uma massa, o bolo ia ficar fino. Aí o que que eu fiz? Se eu colocasse uma massa ia ficar fino, se eu colocasse as duas ia transbordar. Aí eu botei 1,5, né? E vocês vão olhar aí o decorrer do vídeo que eu divido, né? Eu coloco meio aí e meio numa forminha pequena. Faço o mesmo processo que eu fiz na primeira. Eu não mostrei aí, mas eu coloquei na outra forma pequena também. Aqui, gente, ele já tinha assado, tá? E olha como ficou. Bem bonito, gente, bem fofinho também, muito fofinho, né? Aí, gente, eu deixei ele esfriar, né? Depois desse vídeo aí que eu mostrei pra vocês, em cima do fogão, eu reservei ele e deixei ele esfriar também em temperatura ambiente, né? E depois que ele esfriou bem friinho, o que que eu fiz? Eu vim tirando, porque como vocês viram, ficou um relevo, né? E aí eu vim tirando esse relevo, como vocês estão olhando aí. Vim tentando deixar ele mais ou menos retinho, né? E aí depois eu corto ele no meio para poder eu colocar o recheio. Gente, pensa numa massa que ficou fofinha, ficou bem fofinha. E aí, gente, eu tinha esqueci o nome, fala, essa bandejinha aí, né? Esse prato que a gente chama. E aí eu coloquei em cima, né? Para molhar o bolo, eu usei somente o leite mesmo.
Eu gosto de botar leite condensado, né? Pra misturar o leite com leite condensado. Porém, como já tem muito chocolate, eu deixei somente o leite mesmo. Aí eu molho bem molhadinho e depois eu venho com o recheio. E, gente, para tudo, olha a cremosidade desse recheio. Gente, ficou surreal de gostoso esse recheio. Surreal. Ficou bem cremoso, gente, bem cremoso mesmo. Por isso que vale, gente, a paciência da gente na hora de mexer, né? E aí, como vocês observaram, eu coloquei um pouquinho de leite na xícara e vou colocando na colher, porque fica querendo, não solta, né? Da colher pra gente poder espalhar. Aí eu vou enfiando no leite, coloco no leite e vou espalhando, como vocês estão olhando aí. Gente, eu coloquei todo o recheio, porque minha intenção era essa, de deixar o recheio, deixar uma camada bem grossa, né? Na verdade, minha intenção era essa não, minha intenção era de fazer 3 discos de massa, cortar, né? Porém, como não deu, aí eu coloquei todo o recheio aí pra ficar ficar 2 discos, né? Mas ficar aquele recheio grosso. Aí eu venho colocando o espalho bem direitinho, né? Molho o outro disco que ficou lá no canto, molho bem molhadinho, né? E boto em cima, ó. Gente, logo depois, vocês vão olhar aí que não ficou os restinhos das coisas que eu cortei, né? Como ficou aí, eu botei um pouquinho de leite e eu vim tampando, ó, esses buraquinhos do lado assim, ó, pra ficar retinho o bolo, né? Ficar bem bonitinho. E aí eu venho tampando, ó, com o resto do bolo, com a sobra aqui do corte. Gente, eu me embararam todinha, né, narrando o vídeo. E, gente, deixa eu pedir pra vocês, se você ainda não é inscrito no meu canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, te convido a se inscrever no meu canal, a deixar o like, a deixar o comentário, gente, por favor, nem que seja um bom dia, uma boa noite, boa tarde. Deixa aí, gente, o comentário me ajuda muito, pois como eu sou nova aqui, o YouTube ele não recomenda meus vídeos muito, né, não indica meus vídeos para outras pessoas. Por isso que eu peço, gente, para vocês se inscreverem no meu canal. Gente, logo depois eu peguei sacola mesmo de supermercado, higienizei e coloquei na forma e logo depois coloquei o bolo dentro. E aí, gente, eu coloquei pra gelar, né? Ficou mais ou menos 1 hora na geladeira. Depois de eu fazer isso, eu venho fazer a cobertura, né, do bolo. E aí eu vou usar, gente, 2 cremes de leite, um pouco de manteiga e menos da metade do leite condensado. Porque, gente, eu não queria que ficasse muito doce, porque o bolo em si ele já é muito doce, né? De chocolate, recheio de chocolate. E eu queria algo que não ficasse tão doce. Como eu não tinha cacau 50%, eu coloquei somente um pouquinho de Nescau e as coisas que eu citei para vocês aí agora há pouco, né? Para não ficar enjoativo. Tanto que vocês veem que ficou bem clarinho o recheio. A cobertura, na verdade, ficou bem clarinho. E aí, gente, eu vou fazer o mesmo processo da outra. Eu vou untar, né, misturar e vou levar ao fogo até dar o ponto, tá bom? Gente, se eu tivesse batedeira, eu iria fazer de chantilly, né? Mas como eu não tenho, e eu acho que acredito que o liquidificador não presta para bater o chantilly, aí não ia dar certo, né? Aí eu resolvi fazer essa cobertura pro bolo não ficar daquele jeito, só seco daquele jeito, né? Limpo, na verdade, não sei como é que fala. Vocês entenderam? E aí eu vou e faço essa coberturazinha aí.
Gente, eu não mostrei para vocês colocando, mas eu também fiz o mesmo processo do outro. Eu coloquei na travessa e logo depois coloquei o plásticozinho em cima para não criar a película. E deixei esfriando também em temperatura ambiente. Enquanto isso, gente, eu peguei uma tampinha de manteiga, né? Tirei essas rebarbas, ó. Tirei essas, vou tirar as rebarbas, né? E vou fazer como se fosse uma espátula, gente. A minha intenção é fazer uma espátula caseira, né? E é isso. Como vocês vão observar aí, eu vou fazer o corte. Gente, é aquele velho ditado: quem não tem cachorro caça com gato, é assim mesmo. Não tem uma coisa, a gente improvisa ali, mexe daqui, mexe dali, e no final dá tudo certo. Gente, aí o recheio já tava, a cobertura já tava fria, o bolo também já tava bem geladinho, né? E aí eu vou passar pro prato novamente o bolo, ó, como vocês vão ver. E vou fazer a cobertura, né? Vou adicionar a cobertura, que já tá feito, na verdade, né? E olha como fica bonitinho, gente. Fica bem bonitinho. E ficou também, gente, bem cremosa, ó. Bem cremosa mesmo. Isso daí não tem maisena, viu, gente? Porque tem gente que pra ficar cremoso assim, bota maisena. O meu não tem maisena. O meu só tem as coisas que eu mostrei mesmo pra vocês no vídeo. E aí, gente, eu venho espalhando com a colher, né, primeiro. Eu venho passando, passei em cima, eu venho passando ao redor. E depois eu venho com minha espátula improvisada, né, tentando alinhar um pouco. Vocês vão olhar aí ao decorrer do vídeo. E, gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não vou fazer algo porque eu não tenho as coisas, né? Gente, o que vale é a intenção, né? Se a gente não tem, a gente dá uma improvisada ali, empurra daqui, empurra dali e dá tudo certo. O que vale mesmo é a intenção e não deixar passar aquele dia especial em branco, né? Eu nunca gostei, gente, de deixar passar em branco. Eu sempre invento alguma coisa, né? Quando eu tava trabalhando, eu dava presente e tudo. Porém, como eu tô desempregada, né? Eu fiz aí o que deu. E olha, gente, como foi uma beleza a espátula improvisada, ó. Não vai ficar bem lisinho, gente, porque isso daí não é chantilly, isso aí é chocolate, né? Mas ficou bem legal, gente. Eu gostei do resultado, ficou bem legal. Ficou bem melhor do que com a colher, né? A colher ia ficar bem mais, assim, cheia de ondas, né? De relevos. E assim ficou, mas ficou melhor. Deu para entender, né?
E, gente, depois de eu fazer isso, né? De eu alisar o bolo, aí eu venho com esse granuladozinho, venho colocando em cima e um pouco nas laterais, como vocês vão observar aí agora. Depois, gente, eu venho com um pouquinho de coco ralado e jogo em cima. Confesso pra vocês que eu me arrependi de ter colocado coco ralado. Se tivesse deixado só o granulado, tinha ficado mais bonitinho. Mas não tem nada não, já tinha colocado. E aí, gente, esse foi o resultado, ó. Ele não tá bonito, minha intenção não foi deixar um bolo perfeito. E sim, não deixar passar o momento em branco, né? O dia do meu esposo, o aniversário do meu esposo. Minha intenção foi essa, né? E pra mim e pra ele ficou perfeito, né? Gente, logo em seguida eu venho fritando os pastéis, que nem eu falei pra vocês, né? Que eu já tinha feito uns pastéis uns dias atrás e tinha congelado. E aí depois eu venho fritando eles, ó. Depois eu vou até trazer um conteúdo aqui pra vocês de eu fazendo um pastel. E olha, pessoal, esse foi o resultado dos pastéis, né? E esses dois últimos aí que eu tô pegando agora, eles, eu deixei fritar um pouco mais, né? Não chegou a queimar, mas fritou um pouco mais. Gente, logo em seguida eu venho dando uma organizadinha aí nesse cantinho da mesa, né? Essas louças que estão do lado são louças limpas, tá? Eu lavei, só não tinha dado tempo de eu guardar, mas estão limpas. E aí eu coloco os pastéis do lado e vou botar o bolo também. Tudo muito bem simples, gente, né? E o que importa é que meu esposo ficou muito feliz, né? Ele gostou bastante. E é isso, gente. Eu vou deixar o videozinho dele aí, da felicidade dele, com o bolinho dele na mão. Olha, gente, ó, ele tá feliz da vida com o bolinho dele. Não ficou muito bonito não, gente, porque eu não sou decoradora, né? Mas o importante é a intenção. Tá aí, ó, felizinho com o bolo dele. Pra quem vai ser o primeiro pedaço? Pra tu ou pra mim? Vai, corta.
Mostra a fatia aqui pro pessoal. Olha. Olha, gente, como a fatia ficou linda. Esse aqui é o quê? Perfeita. Você tá me dando o primeiro pedaço, meu amor. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o teu. Esse aqui é o meu. Eita, Jesus. E olha, gente, ó, a fatia como ficou bonita. Como vocês viram aí, gente, a fatia ficou bem bonita. O bolo, assim, de frente não ficou tão bonito, né? Mas a fatia ficou bem linda. E aí eu vou deixar algumas fotinhas aí pra vocês verem, né? Que a gente tirou. E olha só, gente. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. É um vídeo simples. Te convido de novo a se inscrever no meu canal se você não é inscrito. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, né? E até o próximo vídeo, pessoal.